Boa tarde, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos. Sejam todos carinhosamente abraçados. Todos os embaixadores, mascotes e todos os nossos convidados. Essa nossa live de número 8, com o nosso super convidado voltando, nosso amigo e mestre quejeiro Múcio Furtado, que sempre consegue essa proeza, gente, de lotar essa sala. São mais de 600 pessoas conectadas. É demais, né? E hoje eu tenho o privilégio de, em primeira mão, de estar falando sobre o novo lançamento do livro que o Múcio está nos presenteando para 2021. Então, anote aí que nós temos aí como um presente para o ano de 2021, que é esse receituário brasileiro de queijos. Imagina a importância de alguém como o Múcio está escrevendo sobre nossos queijos aqui do Brasil. Obrigada, Múcio, obrigada por estar noticiando essa coisa tão bonita. Eu tenho certeza que você vai estar falando um pouquinho sobre isso. Muito bacana. Bom, nosso modelo desse bate-papo é sempre o mesmo, com perguntas e respostas. Nós estamos aqui dividindo em dois blocos. O primeiro vai ser conduzido pelo nosso gerente de contas da região sul, que é o Daniel Lempic, e a segunda parte vai ser conduzida pelo nosso gerente comercial, Marcos Vinícius. Então, gente, vamos começar, todo mundo a postos, ao trabalho, e se puderem, mandem as fotos, que eu acho que é um momento tão bacana quando vocês mandam essas fotos, e a cada evento vocês estão melhorando cada vez mais e nos surpreendendo. Obrigada, gente, um bom evento aí para todos. Boa tarde a todos. Obrigado, Nancy. Participando mais uma vez do webinar do Mestre Múcio. Queria agradecer novamente a Fermentec, a Nancy e ao Marcão. E agradecer ao Múcio também, né? Podemos começar, Múcio? Você quer falar alguma Podemos coisa sim, antes? Daniel. Já estou aqui. Podemos Então sim, claro. vamos lá. Primeira etapa aí, falando Deixa, sobre... deixa eu falar umas palavrinhas, só um rapidinho, Daniel, antes de você fazer a primeira pergunta. Eu queria dizer, Nancy, muito obrigado aí pela apresentação do novo livro que eu já comecei a trabalhar. É um livro que vai falar sobre o receituário de queijos brasileiros. Receituário brasileiro de queijos, na verdade, né, é o nome do livro. E eu estou esperando que lançá-lo no próximo ano na Minas Lacta, em 2021. A gente espera que até lá o Brasil já esteja e todo mundo, né, normal, e a gente possa então ter essa oportunidade de lançar meu livro número 13, né, que é um número cabalístico. Com isso eu já me obrigo a escrever o número 14 para não ficar em 13, né? Mas eu espero que eu consiga fazer isso ainda, né, se Deus quiser. Obrigado, Nancy, pelo apoio financeiro também que você está me dando para que esse livro possa se tornar realidade, tá bom? Então tá, vamos lá então, Daniel. Agora podemos passar para a parte de perguntas, se Deus quiser. Deu? Tá, vamos lá. Primeira parte é falando sobre parmesão. Pergunta número 1. Como prevenir o defeito que ocorre em queijo parmesão relacionado ao escurecimento do queijo ralado após 30 dias ou até mais após o invase do produto? Ok. Na verdade, a reação de Maillard é uma reação que pode ocorrer em queijos com alguma frequência e especialmente em queijos de maturação longa, né? E o parmesão é um queijo que muitas vezes apresenta esse problema, especialmente no queijo ralado, devido às características de tratamento. O queijo ralado, obviamente, ele não é apenas ralado. Antes de ser comercializado, ele é secado numa estufa a entre 55 e 60 graus, por um tempo variável de 10 a 20 minutos. E quando há resíduo de galactose no queijo, né, por uma questão de processo de fabricação, então nós temos que pode ocorrer essa reação do açúcar redutor, que é a galactose, e ele poderá então reagir com proteínas, com aminas e formar componentes escuros, as melanoidinas. Normalmente isso não deveria ocorrer se não há presença de um açúcar redutor, especialmente a galactose. Então, o indivíduo, na hora de fabricar o queijo, ele tem que cuidar bastante na composição dos fermentos de usar um cultivo que nós chamamos de cultivo galactose positivo. Nesse caso, uma dose abundante de lactobacillus helvéticos,
que degrada completamente esse açúcar, né, a galactose, e não fica resíduo. É importante também não ter muito sal, porque o sal pode inibir essas reações, né? O sal muito alto inibe até o crescimento de Lactobacillus oberti, que é uma bactéria muito sensível a sal. Então, manter o parmesão com menos de 1% de sal, usar bastante Lactobacillus oberti, especialmente se puder usar, digamos assim, uns 65% na composição do cultivo, seria realmente muito importante, tá? Outra coisa que é importante é não ralar o queijo muito novo, porque às vezes demora um pouco a ver a degradação completa da galactose. O que fica no queijo é muito pouquinho, muito pouco mesmo, mas às vezes demora algumas semanas para acabar completamente. Então não deve haver pressa, pelo menos aí uns 3, 4 meses para depois ralar o queijo. Aí você vai conseguir então evitar esse problema quando você rala um queijo que está, digamos, com 35% de umidade e seca ele numa estufa para baixar para 15% a 17%. Aí você vai evitar esse problema de escurecimento, que é um problema meio desagradável, porque muda muito a cor. Tá? Esse é o chamado brownie não enzimático. Existe um brownie enzimático também, que é diferente, que envolve reações de oxidação. Aí não há necessidade de nenhuma enzima e também não há necessidade de oxigênio. Então, é um brownie que depende basicamente da presença de aminas ou proteínas, né? Um açúcar e muito calor para ocorrer rapidamente. E lentamente, no caso do parmesão, quando o calor, a energia de ativação é baixa, então leva meses. Tá bom? Daniel, próximo. Beleza, Múcio. Vamos lá para a segunda pergunta, então. A gente faz parmesão e cura ele por uns 4 meses. Porém, dá muitas trincas e até racha na cura. O que provoca esses problemas? Olha, é bastante comum a parmesão apresentar trincas, porque é um queijo muito duro e é um queijo que matura por muitos meses a uma temperatura bastante alta, por volta de 16 graus, e numa câmara onde a umidade nem sempre está controlada, né? Então, normalmente a umidade de uma câmara parmesão é por volta de 80%, 75%, ela é baixa. Então, o queijo já tem uma propensão a formar uma casca rapidamente, e se não houver uma certa flexibilidade nessa casca, ele pode trincar. Tá? O que acontece muitas vezes, especialmente aqui no Brasil, é que o processo de fabricação do parmesão não é bem conduzido e leva a uma tendência a acentuar a formação de trincas. Isso se deve basicamente à perda de cálcio, ao que nós chamamos, no nosso jargão de queijeiro, de desmineralização. Então, o parmesão é um queijo que tem que ser feito num processo muito rápido, temperatura muito alta, para que não haja tempo de uma produção alta de acidez durante o processo. É um queijo onde nós não desejamos uma acidez, uma acidificação muito rápida no processo, né? Porque se ele for feito lentamente, há uma produção de acidez que tira cálcio da massa e quando chega nesse processo de maturação, a massa não tem flexibilidade, ela está desmineralizada, é o que nós chamamos de massa curta. Aí ela vai trincar. E isso é uma coisa que ocorre com alguma frequência. Então, o aquecimento tem que ser muito rápido, o grão tem que ser muito pequeno, o processo tem que ser muito curto e tudo mais. O processo de aquecimento tem que ser muito rápido, 3 graus centígrados a cada 1 minuto. Então, aqui no Brasil comete muito erro com o parmesão. Ele é feito de maneira muito lenta, ele acidifica, ele tem que dar um pH não menor do que 5,20 nas 24 horas, tá ok? Essa, então, geralmente é a causa das trincas, o Daniel. Pode avançar, Daniel. Beleza, vamos para a pergunta número 3, então. Nosso parmesão tem uns mofos debaixo da casca, difícil de raspar. Pode explicar as causas e nos ajudar com sugestões? Ok. Eu não sei se o pessoal está me vendo na tela, que eu estou vendo o Daniel aqui. Não sei se eu estou sendo projetado, se eu estou falando da maneira bem centrado aqui, tá ok? Mas eu espero que sim, que a imagem esteja boa, entendeu? Para vocês poderem acompanhar aqui a explicação que eu estou dando, tá? Normalmente, essas manchas que dão debaixo da casca do parmesão são devido ao crescimento de um fungo chamado cladospório, entendeu? Eu vou colocar uma tela aqui para vocês verem novamente. Eu selecionei algumas fotografias aqui para que vocês possam ver, tá?
algum problema com meus vídeos aqui hoje. Esse é o Cladosporium herbarum, que é um tipo de fungo que cresce muito em cereais. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, por exemplo, se uma fábrica tem correntes de ar e ela está próxima a um campo, por exemplo, onde tem trigo, milho, sojo, até mesmo feijão, o que for, há uma presença muito grande de cladosporo, de esporos desse fungo no ambiente. Se eles forem levados, aerotransportados para dentro de uma fábrica, eles não vão crescer com facilidade. Eles vão ficar por ali, é mais ou menos normal. O problema se refere à pergunta anterior, quando nós temos a presença de trincas. Então, digamos que o queijo foi feito de uma maneira não muito adequada, tem microtrinca. Às vezes a pessoa nem percebe, o técnico ou o queijeiro, a massa está com a massa curta, com pH um pouco baixo. Então, quando chega na maturação, com evaporação, desidratação da casca, essa microtrinca se abre e esse fungo penetra. Ele entra debaixo da casca do queijo e ele é microaerófilo, ele consegue crescer em baixa tensão de oxigênio, mais ou menos igual o penicillium roquefort que cresce dentro de um queijo gorgonzola, não é mesmo? E aí ele vai crescer ali dentro e vai consumir o ácido lático que está ali na casca do queijo e ele começa a crescer e ele vai aparecer sobre essas manchas que vocês vão ver aqui nessa próxima fotografia. Aqui vocês estão vendo a casca de um queijo, né? Está um crescimento abundante do Cladosporium herbarum debaixo da casca. Aqui também vocês poderão ver. E são fotos que eu tirei em laticínios por aí, né? E aqui estão vendo o prejuízo que isso pode causar. Normalmente essas fábricas que fabricam queijo de 7 quilos, é muito comum que eles cortem o queijo em 2 metades e façam um fracionamento em cunhas e para embalar. Nesse caso, não dá para fracionar em cunha, porque tem que cavar o queijo para limpar esse tipo de penicílio, esse tipo de cladospório. Isso é um prejuízo muito grande. Então, basicamente, o que eu estou querendo dizer, o processo não é tanto lá na maturação, a causa do problema. É lá na fabricação, quando se elabora um queijo que vai apresentar trinca, um queijo muito ácido. Muitas empresas estão sempre lutando para conseguir, né, eliminar o cladospório na maturação. E é um erro, porque ele está presente em outras partes. É claro que tem que se fazer limpeza dos queijos, pode se tratar com natamicina, a casca do queijo, com álcool, com sorbato, com vários antifúngicos, controlar a umidade, fazer limpeza, passar óleo de dendê, óleo de linhaça, para a casca não desidratar. Mas, basicamente, tem que cuidar para evitar o excesso de acidificação no tanque. Pronto, Daniel, era essa a resposta. Beleza, Múcio, obrigado. Vou passar a palavra para o nosso gerente comercial, o Marcão. Um grande abraço a todos aí. Obrigado novamente. Em breve a gente se encontra aí. Valeu. Beleza, Daniel. Obrigado. Obrigado, pessoal. Queria agradecer de novo a oportunidade de estar aqui com vocês essa semana. E, de antemão, deixar meu abraço para todos. Eu vou me conter e mandar um abraço geral. Sinta-se todo mundo abraçado, para que a gente não se demore mais, né? E senão a gente vai acabar fazendo a live do abraço depois. E eu gostaria de elencar aqui, né? A gente está tendo bastante perguntas sobre bioproteção e nós convidamos o nosso amigo, eu vou chamar ele de Tom Zé, carinhosamente. Liga o seu vídeo aí, Tom, e o seu áudio. O Tom Zé já está conosco já na Dupont já há bastante tempo, está na área de inovação e hoje trabalha na área de queijos também junto com o Múcio, né? Nessa América Latina. E o Tom, desde muito tempo atrás, não vou ficar falando o tempo, né, Tom, para não se comprometer, né? A gente novinho assim, eu ainda estou com cabelo preto, você não, já está nevando em Juiz de Fora, é diferente. Mas o Tom sempre teve intimamente aí trabalhando conosco, né? Eu falo do Fermentec, com bioproteção. E hoje eu falo isso com muito prazer, sinto-me fazer parte desse trabalho junto com o Tom,
O Tom é meio que uma referência, eu posso se dizer assim, na América Latina e na América do Sul, devido ao trabalho que ele ajudou a desempenhar aí com o rollback ao longo aí de mais dessa década aí, né? Olha só o que eu tô falando, hein, Tom? Daqui uns tempos eu falo, daqui um pouco eu falo o tempo. E o Tom sempre trabalhou ultimamente com isso, então hoje eu considero aí de longe que o Tom tem um vasto conhecimento, tanto teórico quanto prático, né? Além de estar brilhantando aí, eu queria ter o prazer de participar um dia, mas ele nunca me convidou para uma aula dele de microbiologia na escola. Fica aí eu me autoconvidando ao vivo aqui agora, Tom. Né? Eu queria ter o prazer de te assistir. E aí você quer falar um pouquinho ou já posso passar para a pergunta? Você quer mandar um abraço aí, fraterno em geral, para todo mundo? Né? Sim. Primeiro, agradecer, né, Marcão, a oportunidade, né, de estar aqui participando dessa live, né, junto com o Múcio, né, um prazer para mim. Agradecer, obviamente, a Fermentec, né, pela oportunidade. Obrigado, Marcão. Você está mais que convidado para participar de uma aula minha de culturas láticas lá na escola. Nesses momentos de pandemia, a gente está fazendo aulas. A ideia é fazer aulas online, né? Fazer também como a gente está fazendo aqui. Então, você está mais do que convidado para participar das aulas online e assim que a gente voltar à normalidade, né, super bem-vindo para assistir às nossas aulas lá e contribuir. Mais do que isso, né, Marcos? Quem sabe eu te convido para você dar uma aula para a gente lá. Os alunos sempre gostam muito de receber o pessoal da indústria, pessoal de fora, né, para trazer um conhecimento prático, né? Isso é muito importante. Então, sinta-se convidado para isso também. E dar um abraço aí, obviamente, no pessoal todo, né, que está participando do webinar. Alguns provavelmente já me conhecem, né, alguns amigos. Então, um abraço a todos. Beleza, Tom. Vamos lá, então, senão o Múcio depois puxa a orelha nossa, que não deixou tempo para ele. Entendeu? Verdade. Você conhece que o barbudo aí, quando fica bravo, a gente tem que tomar cuidado com ele. Vamos lá. Ô Tom, a gente sempre recomenda, né? Tem muitas recomendações de cultivo protetores aí nessas andanças nossas, né? Por esse Brasil e você ir pela América Latina fora, né? Explica um pouco para a gente aí os princípios, como que o bioprotetor atua, né? E para que ele serve, que sempre fica aquela dúvida, né? Algumas pessoas que não são do meio acham que é um tipo de conservante. A gente já viu que a própria legislação, eu não estou aqui para falar da legislação em si ou dos fiscais, né? Mas sempre fica aquela dúvida. Mas é bioproteção? Mas é bioproteção mesmo? É um conservante natural? Explica um pouco para a gente aí, Tom. Fica à vontade. Tá joia, Marco. Então, vamos lá, então. Né? Eu acho que antes de começar a responder, né, falar um pouco, né, o que é a biopreservação, né, ou bioproteção, como é conhecido, né, aí no mercado. Na realidade, né, a biopreservação ela se baseia, né, no princípio do crescimento de algum micro-organismo ou de algum grupo de micro-organismos, né, em uma determinada matriz, em um determinado produto. Pode ser aí, né, qualquer alimento, a gente fala aqui em queijos e iogurtes, mas isso vale também para produtos vegetais. E o objetivo, né, desses cultivos, né, é que eles possam, né, por características naturais, crescer nesse meio, né, no queijo, no iogurte, né, e através desse crescimento gerar condições que possam combater a presença de micro-organismos, outros grupos de micro-organismos que a gente considere indesejável. Então, na realidade, né, são micro-organismos seguros, né, considerados micro-organismos que não causam nenhum tipo de problema, né, ao consumo, assim como os cultivos starter, né, os cultivos láticos. Os cultivos protetores são também considerados seguros. Na realidade,
né, a grande maioria desses cultivos são cultivos lácticos, né? Não são cultivos starter, ou seja, não são aqueles cultivos que têm um papel muito importante no trabalho de desenvolvimento da acidez no tanque, por exemplo, falando de um queijo, mas que tem uma capacidade de crescimento e de gerar condições, como já comentei, de causar um impacto antagônico contra outros grupos de micro-organismos. E aí a gente fala, né, em termos de controle de bolores e leveduras, controle de micro-organismos NS-Lab em alguns tipos de queijo, controle de patógenos em outros casos. Então, assim, o importante é dizer que cada, né, universo de proteção, né, de biopreservação, tem um foco específico. Então, os micro-organismos que vão ser desenhados para isso, que são, como eu comentei, bactérias láticas, alguns exemplos, né? Lactobacillus paracase, Lactobacillus casei, Lactobacillus graminosos, eles têm essa capacidade, então, né, de crescer em determinadas condições, cada cepa com a sua característica específica e uma característica também de inibição contra um determinado grupo de micro-organismos, e assim você gera, né, metabólitos, né, pelo próprio crescimento, você vai gerar produtos, né, obtidos da fermentação ou do próprio crescimento, que tem alguma característica específica contra as células que você está querendo combater, né? E aí, isso parte por uma infinidade de compostos, desde diacetil, né, acetoína, ácidos orgânicos e algumas bacteriocinas, né? Cada uma, obviamente, com uma ação específica sobre um determinado componente da célula bacteriana ou do micro-organismos em comum. Muitos deles, né, agem em termos de citoplasma, evitando, então, o crescimento da célula. Então, de um modo geral, né, o objetivo deles é exatamente esse, né, criar condições para que você controle o crescimento de algum micro-organismo que você não queira que cresça. E aí, obviamente, em iogurte você vai ter bolor e levedura. Em queijo Minas Frescal, por exemplo, você pode controlar o crescimento de leveduras na superfície do queijo. Em alguns queijos maturados, né, queijos duros, né, o Múcio acabou de falar aí de queijo parmesão, né, já é uma flora natural desse tipo de queijo, né, a presença de Lactobacillus paracase, Lactobacillus casei, Lactobacillus graminosos, que podem, inclusive nesses queijos, sem mesmo ter uma adição direta, já está promovendo algum tipo de controle de algum heterofermentador, de Clostridium, né, evitando aí estufamento tardio. Então, o importante é que a gente saiba que cada micro-organismo bioprotetor, né, tem um foco específico contra um grupo de outros micro-organismos. Importante é que a gente saiba, né, qual eleger para combater um determinado grupo. Então, não são todos, né, que vão atuar em todas as formas de controle. Beleza. Bem explicado aí, mais do que bem explicado. Agora eu vou ser bem específico, esse cliente aqui foi bem específico e nós trabalhamos bastante com isso, acho que você vai ter, né, vai tomar até um tempinho aí do Múcio. Estamos querendo testar um cultivo protetor em Minas Frescal, né? E ele está perguntando, vai acidificar o queijo? Né? A gente trabalhou bastante em cima disso. Vai diminuir a sua durabilidade? Aí ele está pedindo um auxílio. Explica melhor aí para esse cliente nosso aí. Ok, uma excelente pergunta, né? Porque realmente, né, o queijo Minas Frescal, né, por não ter uma adição de um cultivo starter, né, por não ter um processo de fermentação por uma cultura lática, ele se torna um ambiente extremamente fácil, né, para crescimento de contaminantes. Então, obviamente, a bioproteção ou a adição de um agente controlador aí de contaminantes se torna bastante importante, não só pela questão da segurança, né, do produto, em termos de patógenos,
mas também em termos de durabilidade do produto no mercado. Se vai acidificar o queijo, depende, né? Depende, como eu comentei anteriormente na pergunta passada, de qual micro-organismo você vai usar para controlar. Existem, né, bioprotetores, né, existem bactérias que têm uma capacidade de produzir ácido muito forte, né? O Lactobacillus paracasa, por exemplo, é um desses micro-organismos. O Lactobacillus plantarum também, que são normalmente culturas protetoras. Então, sim, se você usar esse tipo de micro-organismo, pode ser que você tenha uma acidificação mais forte. Agora, existe um outro grupo de micro-organismos, que são os lactobacilos raminosos, né, que têm uma capacidade de produção de ácido bastante lenta. Ou seja, algumas cepas são capazes, né, de quebrar a lactose até um determinado ponto, né, no processo de crescimento, né, dela, e, a partir de um determinado momento, criar outros compostos que não necessariamente ácidos, né, e aí você tem o efeito protetor sem necessariamente ter uma acidificação ou uma acidificação muito lenta. Eu vou aqui também mostrar, né, compartilhar uma tela na qual a gente vai poder ver isso de uma forma bastante interessante. Eu não sei se vocês já estão vendo aí a minha tela, Marco. Me dá um ok, esse sim. Sim, está ok. Vocês vão ver e aqui eu tenho um exemplo, né, de aplicação de um Lactobacillus raminosus, né, em queijo Minas Frescal. Na foto que a gente tem na nossa esquerda, você já vê aí um queijo padrão sem adição de um bioprotetor, né, do holdback, que é o nosso caso. E aí você já percebe o crescimento de leveduras na casca, né, após 14 dias. Esse mesmo queijo, né, comparado com a adição, né, de um Lactobacillus raminosus, você vê aí também, observa que com 21 dias ainda não tem nenhum crescimento de leveduras da casca. Então, já mostrando, né, o efeito da proteção. Agora, o mais interessante é exatamente a tela seguinte, onde a gente vê a evolução, né, do pH durante o shelf life do queijo Minas Frescal. Então, a gente tem aí, né, o amarelo, a linha amarela, que é uma linha padrão, né, tem duas opções de bioprotetor. Na linha azul, é exatamente um bioprotetor com uma capacidade de produção de ácido grande, né? E na linha que a gente coloca aí, a linha mais violeta, né, é exatamente esse Lactobacillus raminosus. Então, vocês observam, né, que durante aí 28 dias, o pH do queijo praticamente não abaixou, né? Se você compara com o padrão, a gente observa que ele ainda manteve um pH ainda melhor, né? Isso mostra, obviamente, né, um controle bastante efetivo de alguma flora contaminante acompanhante, além de não abaixar sensivelmente o pH. Então, né, em termos de pH, né, a gente observa aí que não há uma perda sensível em termos de qualidade com relação à acidez. Com relação à durabilidade, também não. Por quê? Porque o Lactobacillus raminosus, de um modo geral, ele tem uma capacidade caseinolítica diferente de uma capacidade proteolítica da gente. Quer dizer, a capacidade de atacar a caseína dele é muito lenta. Então, também você não vai sentir uma proteólise muito intensa no queijo, que isso também é desejável no queijo Minas Frescal, né? Então, basicamente, né, seria essa a resposta, né? Então, para que você mantenha a característica boa, né, de acidez, escolher a melhor opção em termos do micro-organismo que você vai adicionar, né? E a mesma coisa relacionada à sua capacidade caseinolítica ou sua capacidade proteolítica. Com isso, você vai chegar, né,
nos seus 28 dias, 30 dias de queijo, com a qualidade bastante positiva. Tá, isso como Minas Frescal. Tá? Existem outros exemplos de queijo de coalho também, existem outros exemplos de controle de pseudomonas também em queijo Minas Frescal, mas para a pergunta, para a gente não me estender muito também, eu acho que essas duas fotos aí, esses dois slides, aí ilustram bastante. Bom, obrigado pela sua participação, eu te agradeço. Eu tenho certeza que não vai ser a última vez, a gente deve se ver mais por aí. E meu muito obrigado novamente. Agora eu vou voltar a palavra para o Múcio. Me pediram para fazer uma brincadeira aqui, e aí eu vou fazer agora. Aí depois eu conto para vocês quem foi, não vou contar ao vivo, aí está falando que você é o novo filho do Múcio. Ou chamou o Múcio de velho, né? A gente sabe que o Múcio é uma lenda viva, ou tá chamando você de novinho. A gente tem que resolver isso aí. Depois vocês resolvam aí. O importante não é nem a questão, brincadeira. Né? O importante é ser filho do Múcio, já é um privilégio, né? Depois eu falo quem fez a brincadeira, tá bom? O Múcio não gostou muito não, ele tá com a cara séria. Não, tá tranquilo. É brincadeira, gente, para descontrair, tá bom? Grande abraço, Tom. Até daqui a pouco. Múcio, dando prosseguimento aqui, a gente vai falar sobre salmoura agora, né? Nosso cliente está perguntando aqui, né? Por que se usar cloreto de cálcio na preparação de salmoura? Qual a finalidade? Não seria a pergunta agora enviada pelo Enio, não, né? Não, a do Enio é depois que vai falar de queijo prato. A 9. A 9, né? Tá legal. Isso. Tá. Qual que é a pergunta, Marcão, por favor? Repete. É a da salmoura. Por que existe a recomendação de se colocar cloreto de cálcio na salmoura? 9. Entendeu? Ok. Normalmente, o uso de cloreto de cálcio em salmoura se refere basicamente à salmoura que é a salmoura nova. A gente não coloca cloreto de cálcio em salmoura que já está em uso há algum tempo, tá? A razão é a seguinte: quando você prepara uma salmoura nova, ela é basicamente sal e água. E aí você coloca um pouquinho de ácido clorídrico para poder fazer o ajuste de pH. Você tem que baixar o pH da salmoura para o pH que o queijo tem. E esse pH pode ser 5,1, por exemplo, para uma mussarela, 5,2 por um 5,25 para um parmesão, 4,80 para um camembert, coisas desse tipo. Aí você ajusta o pH com ácido clorídrico e logo em seguida é necessário fazer um ajuste do teor de cálcio. O que acontece é que se você passar um queijo numa salmoura que não tem cloreto de cálcio, ou que não tem cálcio, pelo menos, né, há um intercâmbio do sódio que está na salmoura com o cálcio que está no queijo, e aí o queijo perde cálcio e a salmoura ganha sódio, e a casca do queijo ela fica muito amolecida, porque é uma grande perda de cálcio que está na região da casca. E você altera a textura do queijo. E ele tende a ficar mole e tende a ficar meloso. Então, para evitar isso aí, o que é que você faz? Você procura estabelecer um equilíbrio mais ou menos parecido, teor de cálcio do queijo e teor de cálcio da salmoura. E esse teor de cálcio é por volta de mais ou menos 0,5%. Então, trocando isso, você vai fazer uma salmoura nova, né? Para usar, por exemplo, amanhã. A hora que você preparar, você coloca cloreto de cálcio. Você vai lá na fábrica, onde você tem o cloreto de cálcio que você usa no queijo, aquela solução a 40% ou 50%. Dessa solução, você vai usar 0,5%. Então, 0,5% vai dar exatamente 5 litros para cada 1.000 litros de salmoura. Aí você coloca na salmoura, né, que você acabou de preparar, ajusta o pH, e aí você passa a usar. Então, já há um equilíbrio entre cálcio do queijo e cálcio da salmoura. Então, não vai haver essa perda e a massa do queijo não vai amolecer. Essa é realmente a importância de realmente fazer esse ajuste. Então, okay? É muito importante. Daí para frente, não precisa mais ajustar, porque o queijo, com o próprio uso da salmoura, aí vai haver um intercâmbio constante, né? Então, vai manter esse equilíbrio. É somente em salmoura que você acaba de preparar, tá bom? Beleza, moço. Obrigadão.
Outra coisa que eles perguntaram para nós é por que as salmouras na Itália ficam na temperatura ambiente e não ocorre a putrefação das mesmas, Múcio? Eu não sei se é exatamente assim, né? É claro que na Itália a salmoura fica no ambiente, então a temperatura pode chegar até 20 e poucos graus, especialmente no verão. E se mantém durante muitos meses. Eu já estive em várias fábricas na Itália, já vi de perto esse processo. Os italianos são muito ciosos do seu processo tradicional de elaborar queijo. Eles não mudam muita coisa, né? E a salmoura é uma delas. Eles colocam o queijo parmigiano, reggiano, né? Ou colocam o grana padano, que vai ficar na salmoura por questões de 3 semanas, até quase 4 semanas, por volta de 23, 24 dias. Então, há uma troca constante de sal, né, com o soro do queijo. Então, a salmoura tende a acidificar um pouquinho. Normalmente, ela não acidifica muito, porque os micro-organismos que acidificariam a salmoura também não têm condições de acidificar a um pH muito baixo, porque eles são inibidos. Além disso, não há muito soro numa salmoura de parmesão, porque o parmesão é um queijo que é feito muito seco e, praticamente, ele deixa muito pouco soro na salmoura. E também tem a questão do próprio teor de sal, que vai inibindo, né? E a cada vez que digamos assim, que um queijo passa, um lote de queijo, há uma reposição natural, porque os italianos eles deixam tipo uma bandeja dentro da salmoura, que à medida que o sal vai sendo levado pelo queijo, esse sal que está na bandeja vai sendo diluído na própria salmoura. Então se mantém muito constante essa pressão osmótica da salmoura que mantém ela em conservação frente a micro-organismos. Mas certamente que depois de alguns meses, digamos 6 meses até 1 ano, essa salmoura é trocada, não é para sempre, não. Eu já vi salmouras na Dinamarca em tempos mais antigos, há 20 ou 30 anos, que o pessoal não trocava salmoura. Hoje em dia se usa muito membranas, né? Nanofiltração, sobretudo, a salmoura está em circulação constante, ela é resfriada, ela pode ser pasteurizada em pasteurizadores com placa de titânio, por causa da corrosão, né? E ela é filtrada, então, passando na nanofiltração, ela fica completamente límpida, né? Só passam ali os sais minerais. Então, não passa sujidade, não passa lactose, não passa nada. Então, esse é um processo que hoje em dia é usado, e a salmoura dura muito tempo. É lógico que isso na Itália não é usado nas fábricas de queijo parmesão, mas elas duram realmente muito tempo por essas condições que eu estou explicando aqui para vocês, tá bom? Ok, Múcio. Beleza, obrigado. Agora falando um pouquinho sobre queijo prato Cobocó, né? Achei que você não tivesse trago a caneca hoje. Não tinha te visto isso. Só não vou contar o que tem dentro dela, porque realmente é muito especial hoje. Não conta não, deixa quieto. Tá certo, Marcos. Então, beleza. Como produzir queijo de mesa, né, Múcio? A gente sabe aí no nosso velho sul de Minas lá, queijo prato, Cobocó, ou até mesmo o queijo colonial no Rio Grande do Sul, com mais sabor e aroma. Dá umas dicas aí pra gente. Certo. Olha, antigamente todo queijo tinha sabor e aroma, né? Eu me lembro lá em Carrancas, quando eu era moleque, isso foi na década de 60, né? Meu pai tinha um posto de gasolina. Não era um posto, ele tinha uns tambores onde ele vendia gasolina de praça de Carrancas. E então a gente tinha que chupar a gasolina assim numa mangueira, e eu fazia isso muito para ele, né? Eu tinha assim, uns 10 anos de idade, 11 anos, eu ajudava, engolia muita gasolina, eu já bebi muita gasolina por causa disso, sabe? Para vender a gasolina nos caminhões que passavam por ali, e carros, etc. E sempre parava lá um caminhão do seu Hans Normose, que era um dos dinamarqueses, né? E trazendo queijo das fábricas que ficavam ali em volta de Carrancas, da Cachoeira, Engenho, né? Grão-Mogol, todas elas. E muitas vezes eles vinham nos jacás de madeira e o caminhão ficava parado lá, a gente ia lá e com canivete cortava um pedaço de queijo. Então, assim, eu já fui, digamos assim, meio que meliante, já roubei também, né? Eu roubava queijo do caminhão que passava lá, sabe? E era um queijo que tinha muito sabor. E tinha casca, tinha sabor, justamente pelo processo. É que antigamente os dinamarqueses, né, eles trouxeram para o Brasil as culturas LD, que eu vou explicar aqui agora, que é muito usada na Dinamarca na fabricação do dambo, do tibo, do elbo, os queijos dinamarqueses que são para consumo direto, não é para sanduíche. Então, nessa época no Brasil não se usava muito queijo para sanduíche,
Então, o pessoal se dava ao luxo de fazer um queijo com esses cultivos que tem 4 espécies bacterianas. Basicamente, Lactococcus lax, Lactococcus cremeris, que é a flora acidificante. E tem Leuconostoc, né? Mesenteroides, e tem Lactococcus diacetilax, que é a flora aromatizante. Essas 2 espécies elas têm a capacidade de fermentar o ácido cítrico e produzir, através de uma cadeia de reações, que eu não vou explicar aqui, que é muito longo, bioquimicamente falando, né? E produzir diacetil. Então, o diacetil dá esse aroma no queijo, né? E produz diacetil, produz acetaldeído, produz butanol. Então, dá um sabor muito acentuado e muito aroma nos queijos. Então, era assim que era feito nessa época. É lógico que havia sempre um subproduto que era o CO2, então esses queijos tinham sempre um pouquinho de olhadura. Mas é assim que o Gouda holandês é feito até hoje. No Brasil, o Gouda, hoje em dia, não é mais feito assim, né? Ele é feito com cultivo propiônico. Mas quem quer fazer um bom queijo de mesa, digamos um cobocó, por exemplo, ou um queijo colonial, que é feito muito na região sul do Brasil, ele poderá usar essas culturas LD, que produzem gás através de citrato. Deixa eu explicar uma coisa que é importante para vocês, a percepção de cada um. Hoje em dia, o queijo prato brasileiro é um queijo feito para fatiar, fim de papo, acabou, é assim que é, né? Ninguém mais faz queijo prato para mesa. Então, o queijo prato, hoje em dia, a massa não é lavada, ele é feito em grandes processos, então ele é mais ácido um pouco. Esses queijos pratos de antigamente, especialmente o steppe, o cobocó, a massa era lavada e o cultivo LD, ele fermentava o ácido cítrico, que acabava no queijo. Então, imagina que hoje o queijo prato ele tem um pouquinho de ácido lático e tem ácido cítrico, entenderam? Então, ou seja, ele tem 2 ácidos e aí ele é mais forte. Mais ou menos igual um cheddar, né? Tem um pH muito baixo, um queijo muito ácido. Então, o queijo, antigamente, ele não era muito ácido para a massa ser lavada e por não ter esse ácido extra, que é o ácido cítrico que era degradado, tá bom? Então, basicamente essa a razão, Marcos, entendeu? Então, tá, joia. Agora é a pergunta do Enio. Eu já queria, desde já, mandar um abraço para o Enio. Ele faz aniversário no domingo. Sinta-se carinhosamente abraçado, Enio, pelo seu aniversário antecipado. Eu acho que isso daí vai ser um presente aí, essas 2 perguntas. O Enio perguntou na live passada e não deu tempo, da influência do pH, seja ela positiva ou negativa, na produção de um bom queijo, né? E depois ele está falando também da influência do cloreto de cálcio na produção de queijos, né? Por exemplo, na mussarela. Qual que é a influência dele? Ok. Primeiro, eu quero agradecer ao Enio por ter enviado essas 2 perguntas que ele nos mandou e eu cuidei particularmente de responder. Conheço o Enio, um grande queijeiro. É um sujeito que já tem muita experiência de beira de tanque, né, Enio? Então, sabe muito de queijo, que eu respeito muito e admiro. Obrigado pela colaboração em mandar essas 2 perguntas que vêm de uma pessoa que tá na prática aí no Rio Grande do Sul, né? Então, e está nos ajudando, então, para enriquecer mais essa apresentação. A primeira pergunta que você fez é sobre o ácido lático, o pH, a influência que tem. Basicamente é o seguinte, o pH é usado para medir a acidez de um queijo, né? Mas a acidez de um queijo, ela influencia num montão de coisas. Não é apenas na textura. Eu posso falar da textura. Por exemplo, né, a mussarela. Nós medimos o pH da mussarela. Então, indiretamente, através do pH, nós estamos medindo a quantidade de ácido na mussarela e a capacidade que tem de tirar o cálcio e a massa filar. Então, você imagina, Enio, por exemplo, que a massa vai filar igual um chiclete, né? Ela vai esticar. Mas isso só ocorre se houver uma eliminação de bastante cálcio dessa massa. E aí é o pH, você está usando lá o seu pH, o seu potenciômetro, que vai te falar mais ou menos em que ponto que está. Então, esse é um exemplo de como que o pH afeta fisicoquimicamente um queijo, a filagem. Outro exemplo é um queijo parmesão. O parmesão, eu expliquei anteriormente aqui, que ele pode dar trincas, né? Por que ele dá trinca? Por causa da perda de cálcio, a desmineralização. E aí o pH que você vai medir no parmesão, ele vai te falar, olha, então o pH muito baixo, esse queijo vai trincar lá na frente na cura. Então eu procuro fazer um parmesão que no dia seguinte me dê um pH de 5,25, por exemplo, tá? E aí o pH é a sua medida, é o seu instrumento, é como se fosse um termômetro que você tem para medir a temperatura, determinar se a pessoa está com febre ou não.
Ele te ajuda nisso aí, o potenciômetro, né? Mas também o pH te serve, Enio, como orientação da vida microbiológica de um queijo. Então, um exemplo muito bom para você entender é um queijo suíço. O queijo suíço depende muito de pH. E aí não estou falando da parte só de textura, de elasticidade, não. A bactéria propiônica ela só cresce se o queijo não tiver muita acidez. Então, eu estou falando da vida de um queijo, da vida biológica de um queijo. Nesse caso, o pH que você está buscando é um pH ainda mais alto, digamos de 5,30, 5,35, porque ele vai permitir que a bactéria propiônica possa crescer, se multiplicar, fermentar o próprio ácido lático, que é o lactato, e produzir gás carbônico, que é o CO2, e formar as oleaduras do queijo. Então, você vê que o pH tem um negócio que vai nos acompanhar dentro de uma fábrica a vida inteira. E ele vai nos dar sinais para todo lado. Por isso que é muito importante que a gente tenha um pH numa fábrica e que ele esteja calibrado, né? Porque muitas vezes ele não está bem calibrado, te dá uma informação errada, tá ok? O Marcão tem uma segunda pergunta que ele fez, né? Tem a questão da influência do cloreto de cálcio na produção de queijos, né? E ele pergunta da quantidade e atuação. Como que é isso? Ok. Basicamente, eu falei aqui agora da mussarela, né? Onde a massa ela vai ser desmineralizada para adquirir uma certa elasticidade. Então, se você pega, por exemplo, aí uma massa que está com pH 5,50, você põe na água quente, ou seja, é queijeiro que sabe o que está falando, né? Ela não vai esticar na água quente a 80 graus, porque tem muito cálcio. Aí você deixa ela chegar no pH, digamos, 5,10, você coloca, ela vai esticar, né? Aí, se ela chegar a 4,90, ela vai esticar e vai arrebentar. Aí, o que é? É a falta de cálcio. Então, a massa já desmineralizou demasiado. É igual se preparar uma massa de requeijão de um dia para o outro, né? Mesma coisa, perde cálcio demasiado e ela fica toda esfareando. E isso vai ocorrer. Então, o cálcio é extremamente importante nesse aspecto de um queijo para permitir a filagem. Mas ele é importante também, por exemplo, uma coagulação do leite. Você precisa ter cálcio na forma que tem cargas, né? Nós chamamos de cálcio ionizado. Ele vai ter carga positiva. Você poder juntar uma micela de caseína com a outra. Imagina que são duas bolas, eu tenho que atá-las, né? Então, essa ponte aí vai ser o cálcio. Então, o cloreto de cálcio é fundamental, porque você vai evitar a formação de finos. Você vai formar uma palhada mais firme, então ele vai impactar no rendimento também, né? Dou um outro exemplo. Às vezes você embala uma mussarela e depois você, no mercado, faz um fatiamento e ela apresenta trincas. Olha que o sujeito lá no supermercado ou na padaria, isso indica uma mussarela que está fragilizada pela perda de cálcio. Então, naquela máquina, vou falar o nome da máquina aqui, a Celovac, né? Nada contra a máquina, não, porque a máquina é muito boa. Mas ela pode estar desregulada e você formar um vácuo muito intenso. Como a massa tem pouco cálcio já, ela foi filada no pH um pouco baixo demais, ela vai ser facilitado essa formação de trinca, tá ok? Então, o cálcio tem toda essa influência em vários tipos de queijo. Por que um parmesão é muito duro, né? Ele é um queijo duro, porque ele tem muito cálcio, porque ele é muito mineralizado. Já um queijo gorgonzola é um queijo que é quebradiço, porque ele tem pouco cálcio. Então, tudo isso aí tem influência com o processo de fabricação. O queijo que você mais fabrica, certamente, é um prato, né, e mussarela. O prato é um queijo que tem um bom teor de cálcio, médio. Ele não está não tão baixo quanto o camembert e não tão alto quanto o parmesão, né? É médio, então ele tem uma certa plasticidade, tá bom? Espero ter respondido. Obrigado mais uma vez, Enio, por ter participado aqui com a gente. Beleza. Eu vou pedir aí o Múcio aí, o Múcio. Você vai mostrar o vídeo aí agora, né? Eu queria que você deixasse preparado. Ah, tá. Tá ok. A gente vai explicar aquela promoção agora? Isso, mostra o vídeo e depois tá bom, vem as explicações. E aí, durante que você for mostrando o vídeo, eu vou fazer o desafio para o pessoal aqui. Tá, um minutinho só. Deixa eu sair do ar aqui, alguma coisa ou não? Tá mostrando a tela do Zoom aí. Um minutinho. Eu chego lá. Eu vou mostrar um vídeo aqui. Você está vendo o vídeo aí, Marcão? Tá? Não, está aparecendo o laticínio. Eu sei. Isso, é isso mesmo que eu quero mostrar, tá? Uhum.
É o seguinte, o Breno, que é nosso companheiro, trabalha na Fermentec, nosso técnico, né, agente comercial técnico aí na região norte, está em Rondônia, meu conterrâneo. O Breno me enviou um vídeo que eu gostaria de mostrar aqui, muito interessante, que é o de laticínios, né, que fica laticínios Cerejeiras, que fica em Cerejeiras, em Rondônia, né? A marca do queijo desse laticínios é queijo Multibom. E os queijeiros, não sei se estão me ouvindo, mas é o Doriel, Zé Luiz e Juarez, né? Então, que é uma mussarela muito bonita, que ela foi feita com um fermento que a Fermentec comercializa, que é da DuPont, chamado FIT 05, FIT 06. Né? É um fermento próprio à mussarela, é a base de Streptococcus thermophilus, é muito rápido, né? Ele se parece com o Star, é um fermento mais ou menos novo, né? E diz o Breno que o pessoal usou 125 DCU por 10 mil litros. Né, Marcão? Usou muito pouco, né? Sim, sim. Nós vamos morrer de fome, né? Porque estão usando uma dose muito baixa. Estão usando a metade da dose. Mas o fermento é tão bom, e realmente é um fermento bastante agressivo, bastante rápido, conseguiu filar em uma massa muito bonita. Eu vou mostrar e depois nós vamos fazer uma promoção. E eu quero chamar a atenção com essa massa, e aí o Marcão vai fazer uma explicação. Vou só mostrar a massa aqui rapidamente para vocês verem. Olha que beleza de massa, a plasticidade, como que ela estica, tá? Feita com esse fermento chamado FIT. Feita lá em Rondônia. Muito bonita a massa, bela plasticidade, né? Sim, muito bonita. Um cordão maravilhoso. Ok, Marcão, agora eu passo para você, então você pode então, explicar aí a nossa promoção. Beleza. Aqui você consegue pôr a imagem aí para mim da promoção? Você faz esse favor? Beleza. Nós da Fermentec, né, em conjunto com o Múcio, a gente está lançando um desafio para vocês aí, para vocês mandarem aí para o nosso número de WhatsApp. E os 10 primeiros vídeos que a gente receber, né, vão ganhar o livro do Múcio, e tem algumas regrinhas, né? A primeira delas é ter utilizado um dos nossos ingredientes, de preferência os nossos fermentos, né, o FIT, TM, né, o Star, sejam eles, né? A duração máxima de 1 minuto, porque a gente acredita que vamos receber bastante, né? E a data limite vai ser até dia 8/6. Os 10 primeiros que enviar vão receber um livro do Múcio, né? E a gente não fala autografado, que infelizmente a quarentena para nós aqui em São Paulo ainda persiste, perdura por mais alguns dias, mas a gente manda o livro para vocês, tá certo? Então a gente queria lançar o desafio para os nossos amigos queijeiros, e a gente espera aí receber bastante coisa aí para se deliciar, né? Quem olha um vídeo desse aí no horário desse, lembra daquele cafezinho de Minas, né, Múcio? Exatamente. Dá vontade de comer uma massinha filada na hora passada na salmoura. Só eu e você sabemos testes que a gente faz por aí. Quantas vezes que a gente não fez isso, né? Agora é meio complicado, né, Múcio? É luva, é máscara, é capacete, é um monte de coisa que põe no... Álcool gel. Álcool gel, né? Aí não tem graça. Podemos continuar, Marcão? Podemos continuar. Está tão rápido que já são 5 horas. Nem estamos vendo o tempo. Meu relógio está batendo aí, vocês estão escutando, né? Um dos meus relógios, né? 1:12, né? Beleza, não é verdade? Isso, beleza. Nós vamos falar agora de temas gerais um pouco, e aqui nós vamos comentar um pouco de queijo de sabores amargos, né? Aqui eles nos perguntaram, né? Todo sabor amargo é um problema em queijo? No caso dos queijos artesanais, né? Isso seria um problema também? Eu acho que eu entendi o que ela quis dizer, né? O que o cliente quis dizer com essa pergunta aí, né? Essa é uma pergunta um pouco complicada, porque normalmente eu, como queijeiro tipicamente industrial, né, eu evito muito de falar de queijo artesanal, porque é um assunto muito polêmico e eu tenho umas posições um pouco diferentes a respeito de queijo artesanal. E a pessoa aí, o cliente aí, perguntou justamente se queijo amargo
se seria um problema no caso dos queijos artesanais também, né? Claro que sabor amargo é um problema em qualquer queijo, né? Não tem como sair disso. Um queijo não pode apresentar sabor amargo. Alguns queijos, tipicamente, apresentam sabor amargo, né? Um exemplo, eu vou dar 2 exemplos de queijos que podem amargar mais ou menos de uma forma natural. O gorgonzola é um queijo que, por volta de 30 a 35 dias, ele amarga. É muito comum. Isso se deve ao processo de maturação, onde há um crescimento grande de mofo dentro do queijo, sem que haja lipólise. Então, você acaba, se você comer um queijo nessa época, você vai perceber, né, que ainda você está comendo um queijo que tem o sabor do próprio fungo em si, sem ter o sabor dos produtos que ele virá produzir um pouco mais tarde, da lipólise, né? Ácidos graxos livres, metilcetonas, tudo isso aí direitinho. Então, você sente um sabor amargo. Então, existe também muita proteólise num queijo gorgonzola, porque ele é um queijo muito ácido. Então, ele carrega muito resíduo de coalho. Então, enquanto o fermento não começa a atuar, geralmente, você sente muito gorgonzola, é muito típico uma fase em que ele vai amargar. Então, as pessoas que compram gorgonzola, fiquem espertos, porque tenta consumir o gorgonzola com mais de 45 dias, porque se você comprar, geralmente, nós que vendemos gorgonzola para vocês, né, nós da indústria, vendemos ele com 25 dias, 23, 20, 30. Muito comum ele amargar. Compra o queijo, guarda ele mais ou menos uns 20 dias, que ele vai ficar muito mais saboroso e não vai ter nenhum sabor amargo. Outro queijo que amarga com muita frequência, de uma maneira muito natural, é o camembert, né? O brie. Isso devido a ser um queijo que tem digamos, uma maturação centrípeta, ele matura, né, não centrífuga, ele matura de fora para dentro. Então, há uma proteólise muito avançada na casca, bem avançada mesmo, e pode chegar à formação de componentes de peso molecular muito pequeno na base da proteína, né, que são aminas que vão gerar, depois com desaminação e tudo mais, amoníaco, NH4, né? E esse amoníaco sobe muito o pH do queijo, e ele pode amargar, e pode ficar amoniacal. Então, é mais ou menos normal para um queijo camembert com mais ou menos 60 a 70 dias. Eu gosto de queijo assim, tá? Os franceses adoram. Os franceses gostam de um queijo que caminha sozinho sobre a mesa, né? Bem proteolizado, bem macio. Mas aqui no Brasil, nós não gostamos, como brasileiros, de queijos muito, muito fortes, né? A gente prefere um queijo um pouquinho mais suave. Os queijos artesanais, deixa eu explicar uma coisa. Para mim, né, é uma opinião muito pessoal minha, tá? Eu não posso falar como técnico, né, porque eu não tenho autoridade para falar isso, sabe? Eu aprendi isso muito com os americanos, né? Eu vivi nos Estados Unidos, eu frequento muito os Estados Unidos, eu sou juiz de concursos americanos de queijo. Quem ganha os concursos de queijo americano geralmente são queijos artesanais, quase sempre. O que eles chamam nos Estados Unidos de farmstead cheese, né? Muito fabricado em todos os Estados Unidos, especialmente em New England, né? Em Vermont tem muitos queijos como esse, né? E são queijos muito fortes, tem muito sabor, né? E são queijos geralmente feitos com leite pasteurizado, não necessariamente leite cru. São considerados homemade cheese ou farmstead cheese, são considerados queijos artesanais, handcraft cheese. Então, porque nos Estados Unidos o conceito de queijo artesanal não se refere ao leite em si, não precisa ser leite cru. Tem um modo de fazer, ser feito com carinho, com cuidado, como tudo que deveria ser feito, né? Então, eu defendo muito isso também, que aqui no Brasil deveria ser chamado de artesanal o queijo que é feito com muito cuidado, com muito carinho, mesmo que ele seja pasteurizado, tá? E eu explico por quê. Porque aqui no Brasil, o nosso leite cru, de maneira geral, onde, né, nós temos centenas de milhares de fabricantes de queijos com leite cru no Brasil, na Serra da Canastra, né? Na Serra do Salito, o queijo de coalho no Nordeste, o queijo colonial no sul do Brasil, para todo lado, aqui na região do Campo das Vertentes, que é ali perto de São João del Rei, na minha terra, lá em Carrancas, né? Esses queijos são feitos com leite cru e muitas vezes um leite cru de má qualidade, onde a CBT passa de milhões, estou falando de milhões de bactérias, né? Não são todos, pelo amor de Deus, não quer generalizar. Tem gente que produz leite muito bom, mas a grande maioria é leite muito ruim, leite cru. Então não tem padrão. Então o que eu defendo é isso. Eu não compro queijo artesanal, mas eu não compro nunca. O pessoal sempre me manda de presente, eu agradeço muito. Eu sei que tem colegas meus que estão escutando isso aí, eu vi na lista alguns que fabricam queijos artesanais. E eu defendo, eu sou a favor dessa indústria, é muito necessário. Eu só tenho essa questão com o nome, eu acho que falta padrão.
É um problema de padrão. Você compra um queijo hoje, amanhã não está igual, porque o leite cru não é igual. Se você pasteurizar, você põe um fermento de boa qualidade, ele fica padrão, não fica? E não deixa de ser artesanal se ele for feito com as mãos, com cuidado. 10 litros de leite lá da Dona Maria, 20 litros de leite, 50, né? Põe aquele sal grosso que dá para as vacas lá. Eu acho muito legal. Eu gosto muito, acompanho muito, tá? Mas o que acontece com o queijo artesanal? Eu acho que ele pode até amargar muito mais. A possibilidade dele amargar é grande, porque primeiro que ele é feito às vezes com leite muito ruim e ácido, né? Então, eu já fui lá no Cerro algumas vezes, já fui na Canaça também, ali na região de Pinhuí, né, de São Roque. Já vi fazer queijo que o cara pega o leite no curral, põe naqueles tanques ou latões, o que for para coagular, né? E esquece, vai tomar um café, fica 2 horas coagulando lá, né? Ele fica muito ácido e aí retém muito mais coalho. Qualquer leite ácido retém muito mais coalho. Se ele retém muito mais coalho, a chance de amargar é muito grande. O outro problema é que o queijo artesanal, basicamente, ele maturar a temperatura ambiente. E aí a maturação por enzimas do coalho, ela é muito mais rápida. E às vezes os fermentos que estão ali não são muito adequados, eles não dão conta de degradar os produtos amargos que são produzidos pelo coalho. O queijo vai amargar. Então, eu não estou aqui falando mal de queijo artesanal, não. Pelo amor de Deus, não venham me bater em mim lá no meu Facebook, ou no meu Instagram, não, deu? Ou no meu LinkedIn, não. Eu defendo, eu sou a favor do queijo artesanal, tá? Eu só estou explicando esses detalhes, tá, ok? Então, tem também que tomar muito cuidado com a dose de sal e a dose de coalho. Porque o pessoal de queijo artesanal, o que eu sabe, eles põem a quantidade de sal em cima do queijo lá, né, e vai dormir, né? Ele fica lá em cima daquela bancada, da queijeira, né? Antigamente feita de carvalho e tal, e o soro vai pingando ali, formando pingo. Eu até escrevi umas crônicas muito bonitas sobre isso, né? Está num dos meus livros aí, eu acho que está num livro de queijos especiais. Eu coloquei lá um cuité e eu tirei uma foto. Essa foto foi tirada, né? Foi tirada em Bambuí, uma vez que eu passei por lá, né? Eu tirei essa foto de uma cuia, um caeté, né? Um cuité onde estava pingando o soro. Esse soro é o chamado pingo, né? Ele é usado tal, de um dia para o outro, é uma coisa muito bonita, muito interessante, muito folclórica, que eu defendo veementemente. Ali está a nossa flora autóctone. Só que eles põem sal em cima do queijo, então o queijo agarra o sal que ele quer, né? Que ele precisa, depois ele para, né? Então, muitas vezes, o queijo pode não ficar muito salgado, e aí você favorece muito a formação de sabor amargo, tá ok? Então, respondendo para essa pessoa que perguntou, qualquer queijo pode amargar, nenhum queijo deveria amargar, né? E eu acho que os queijos artesanais podem amargar com mais facilidade, tá bom, Marcão? Ok, moço. Só fazendo um adendo aqui, que já começou a chover vídeo, foto lá no WhatsApp, e o pessoal já me passou aqui. Pessoal, tem que ser vídeo. O Múcio vai estar avaliando também, nós vamos estar recebendo. Foto não vai valer, né, Múcio? É vídeo. Não, é vídeo, né? Qualquer um pode fazer um vídeo. Não vai fazer agora, só se correr lá na fábrica, né? Pode ser que tenha alguém aí que está sentado no escritório e está fazendo queijo ao mesmo tempo. Corre lá e tira uma foto, manda para a gente, entendeu? Mas eu quero massa bonita, que estica 5, 6 metros, né? Massa que arrebenta aí não vai passar não, né, Marcão? Não vai. Elasticidade, tá ok? Isso, com certeza. Vocês sabem o que estão fazendo. Obrigado, moço. Valeu. Nós vamos falar um pouco de novo com cloreto, né? Como que a proporção de cloreto de cálcio pode afetar aí na qualidade final de uma mussarela? Basicamente não tem influência nenhuma, né? O cloreto de cálcio vai influenciar na coagulação, vai influenciar na firmeza da coalhada que é formada, né? Mas eu vou chegar lá. Quando você coloca cloreto de cálcio no leite, você vai ter uma coalhada geralmente normal, vamos dizer, recuperada, né, da pasteurização, um pouco mais firme, né? Então, que vai permitir um corte melhor e sem formação acentuada de finos. Você perde um pouco. E sem perda muito grande de gordura. Então, vai impactar positivamente no rendimento você usar cloreto de cálcio. É legal e é muito recomendado, né, que você use, tá? É muito importante nesse aspecto. Basicamente, esse cálcio que você tem ali é o cálcio chamado cálcio ionizado. O cálcio coloidal
é o cálcio que está no fosfo-paracaseinato de cálcio, ele está dentro da caseína, intimamente ligado à caseína, tá? Esse cálcio que você tem que remover lá na frente para você poder filar a mussarela. Não é esse cálcio que você vai fazer a coagulação, né? Esse cálcio, a maior parte dele se perde no soro, porque tem cargas positivas. Ele fica solúvel e vai embora no soro. Agora, se você coloca cloreto de cálcio, automaticamente você enriquece mais a massa em cálcio. Isso é normal. E se você tiver um excesso de cálcio, excesso de cloreto de cálcio, é ponto pacífico que a mussarela ela vai derreter. Imagina que você está lá com a tua família, numa pizzaria, você compra uma mussarela, aí, uma pizza napolitana e tal, muito legal. Aí ela vem, aí você está conversando, contando história, falando de política, essas coisas que a gente não deve falar no Brasil de hoje, né, que é muito perigoso. E de repente ela esfria. Se ela esfriar, ela fica dura. Normalmente uma mussarela que fica dura na pizza é porque tem excesso de cálcio. Ou ela não foi desmineralizada o suficiente, ou foi usado um excesso de cloreto de cálcio. Aí sim ela impacta. Porque a mussarela esfria na pizza, mas ela não fica macia, apesar de fria. Ela fica dura, fica borrachenta, tá? Então, basicamente é isso aí. É essa influência maior que vai ter na qualidade final da mussarela, no seu uso lá na pizza, entendeu? É isso que eu queria deixar claro, tá? Deixa eu explicar uma coisa que eu falei aqui a respeito de não quero entrar em política, não. Hoje em dia a gente não deve falar disso. Mas eu me lembro que quando eu estudava na Cândido Tosse, eu era moleque, assim, tinha 15 anos, né? E foi em 1969, tem muitos anos. E era uma época que havia ditadura no Brasil. Eram os militares que governavam o Brasil, né? Era uma época muito difícil e a gente muitas vezes corria risco de ser preso. Eles paravam o ônibus, mandavam a gente descer ali em Juiz de Fora, na saída ali, né? Indo para São João do Rei, pegava o ônibus da Unida, né? Então, muitas vezes ali havia ali um quartel, né? Então, da Imbel, e eles mandavam a gente descer muitas vezes. Então, era muito comum que, às vezes, conversava assim, com muito cuidado, que a gente tinha muito medo de emitir opinião, se perguntava assim, o que você acha da situação, né? A gente falava assim, eu não acho nada, porque eu tenho um amigo que achava e não acharam ele até hoje, entendeu? Então, eu tinha um amigo que achava e hoje não acharam ele. Então, tem que tomar muito cuidado. Hoje nós estamos vivendo umas épocas muito ameaçadoras, né? Tem que haver democracia nesse país de qualquer maneira, né? Não podemos voltar àquilo que era, não. Tá bom? Marcão, segue aí. Beleza, Múcio. A respeito aí de rendimento, outro assunto polêmico, né? Gostaria de saber qual que é a influência e os prejuízos que são causados pelo alto nível de células somáticas no leite. Isso é um problema que está, graças a Deus, melhorando no Brasil. Já foi pior, né? Já foi bastante pior. Havia uma época no Brasil que a incidência de mamite no rebanho, pelo menos é o que consta em relatórios da Embrapa e tudo mais, houve uma melhoria, né, bastante grande. E mesmo porque o Brasil é um país que exporta muita carne, então tem que cuidar muito da sanidade e fisiologia desses gados, do gado exportador de carne e o gado leiteiro também, por consequência, né? Então diminuiu bastante, porque a contagem de célula somática é muitas vezes alta e acompanhada, resultante, né, de problemas de mamite, de infecção nas tetas da vaca, né? Então, o que se prescreve normalmente, pelo menos na comunidade europeia, é que o contagem de célula somática, a CCS, não passe de 300 mil células por ml, tá? Quando você incide em níveis tão altos, e às vezes acontece, né? Você faz aquele CMT, o teste da California Mastitis Test, né? Quando é muito alto, você começa a impactar na composição do leite. E impacta, sobretudo, no teor de caseína, que ele diminui. Gradativamente vai aumentando a célula somática, vai diminuindo, diminui a gordura, diminui a lactose. E aumenta muito sais minerais, né? E que não colabora em nada com o queijo. E aumenta muito também as soroproteínas, as proteínas globulares, que são albumina e globulina, que também não colaboram em nada no queijo. Então, qual que é o impacto? O impacto é perda de rendimento. Então, se você tem uma alta quantidade de célula somática, o pH do seu queijo vai subir, o pH do leite sobe, né? Há formação de componentes que sobe o pH, a coagulação é muito prejudicada. Se você tiver um quadro com alta dose de pepsina, quase não tem hoje mais não, né? Ele não vai nem coagular. A pepsina depende muito de pH mais baixo,
muito mais afetada por pH do que a quimosina, né? Então, você vai ter dificuldade de coagulação. E a alta contagem de célula somática, ela produz elementos também que ativam o plasminogênio, que é um ativador da plasmina. Então, você vai ativar a plasmina, que a plasmina é uma protease nativa do leite, que ela fica inativa na forma de plasminogênio. Em leite que tem muita célula somática, a plasmina é muito ativada e ela é resistente à pasteurização. E aí ela passa para o seu queijo e vai ter muito mais proteólise, pode inclusive causar gosto amargo. Então, tem algumas influências negativas. É bom evitar, obviamente, aí todo mundo faz um trabalho nesse sentido, tá bom? Essa é a minha resposta, Marcos. Deu? Ok, moço. Ele também gostaria de saber aí. Nossa, deu uma falhada geral aqui. Desculpa aí, pessoal. Ele também gostaria de saber a opinião de vocês, né, a opinião sua a respeito do uso de concentradores de leite para fabricação de queijos no Brasil. Essa pergunta não esclarece muito bem que tipo de concentração que nós estamos falando aqui, né? Ficou vaga, né? A concentração ela pode ser feita basicamente para queijo de duas maneiras. Uma muito pouco usada, você pode pegar um leite e concentrar. Igual você vai fazer um leite em pó, você vai preparar um leite concentrado, você usa concentradores de vários efeitos, né? Vai subindo a temperatura e vai fazendo a concentração gradual, a temperatura mais baixa para não ofender muito a caseína, né? A proteína. Eu conheço muito poucas fábricas que usam esse processo, mas ele funciona, tá? Você pode concentrar um leite. Imagina que você tem uma fábrica de leite em pó acoplada a uma fábrica de queijo. E, obviamente, para fazer leite em pó, você tem que ter concentração antes, né? Desses efeitos. Vai chegar na torre de secagem, no atomizador já pré-concentrado. Você poderá usar esse leite pré-concentrado. Digamos que você tem um leite com 12% de sólidos, você faz concentração 1,5 para 1, então você concentra um leite que vai passar de 12% para 18%, né? Então, essa relação, 1 para 1,5. Então, esse leite com 18% a 19% de sólidos, ele vai ter uma coagulação diferente. Não é igual você concentrar por membrana. Se você concentrar um leite por membrana, por ultrafiltração, por exemplo, que é muito usado, muito mais usado, por sinal, o teor de lactose é menor, né? Porque a lactose passa pela membrana. Então, você vai ter uma concentração basicamente de proteínas, especialmente se você usar leite desnatado para fazer a concentração, que é o que mais usa. Então, você deixa passar bastante lactose, o leite já chega no tanque com teor de lactose menor. Então, tem outro impacto também. Mas, de qualquer maneira, os dois processos são usados, eu diria assim, de uma maneira certeira, para você diminuir o volume de leite dentro de uma fábrica e trabalhar com grande eficiência. Vamos supor que você tenha 130 mil litros de leite numa fábrica aí no Paraná, né? Ou no Rio Grande do Sul. Aí você concentra em osmose. Osmose não é o ideal, não, porque osmose você segura toda a lactose e você cria outro problema. Então, geralmente, osmose não é usada em fábrica de queijo para poder concentrar leite. É uma coisa realmente espantosa que não deve ser feito, né? Você usa ultrafiltração. Então, você pega 130 mil litros de leite e concentra para 100 mil. Então, você imagina que você está trabalhando 130 mil litros de leite numa fábrica que para 100 mil, entenderam? Agora, você aumenta a eficiência do seu processo. O que eu não acredito, da minha experiência queijeira, de muitos anos, né, é que isso aumenta rendimento. E não aumenta, não. Se você concentrar o teor de proteína de um leite, assim, com proteína globular, albumina e globulina, é lógico que ele vai chegar lá no tanque com muito maior teor de proteína. Mas não é só a caseína que aumentou a proteína de soro, né? A hora que você coagula o leite, ela vai toda embora no soro de novo, né? Porque ela é proteína globular, ela é solúvel, ela não fica na massa. Tem um jeito, você usar essa concentração de uma maneira eficiente. Você pode fazer uma estabilização desse leite. Você pega esse leite e aquece a 80 graus. Esse leite concentrado, entenderam agora? Vamos pôr 1,3 para 1. Aí você consegue, imagina que você está fazendo uma ricota, né? Você faz uma desnaturação da soroproteína, elas vão se aglomerar, que elas se aglomeram com muita facilidade, vocês sabem disso, que ela faz umas pontes, né? A soroproteína, ela vai aglomerar justamente sobre a caseína. E aí você carrega essa proteína para o seu queijo, você vai aumentar o rendimento. Mas uma das propriedades funcionais muito importantes das albumina e lactoglobulina
é a hidratação. Ela vai reter muito soro. E aí você vai ter um queijo mais ácido, um queijo mais úmido, um queijo mais ácido. Você vai aumentar o rendimento de uma maneira positiva, tá? Isso é certo. Porém, você não vai ter o mesmo queijo. Você tem que saber com que queijo você faz isso. Por exemplo, um queijo Minas Frescal, eu acho legal, entendeu? Que é um queijo que você consegue fazer com alto teor de umidade sem afetar muito suas propriedades reológicas, né? Ou até mesmo funcionais. Agora, um queijo prato, eu tenho muita dúvida. Mussarela não funciona, não. Eu já fiz testes com gente da França que teve aqui no Brasil, já acompanhei. Eu já trabalhei com o Maubois, que é um cara muito famoso, né? Que é lá do Instituto de Rennes, muito respeitado, né? E eu já trabalhei com ele na beira de tanque, aqui no Brasil, e conheço ele da França também. Geralmente, ele é meio assim que defende a ultrafiltração, né? Ele é um dos inventores do processo. Mas, assim, eu acho que é difícil de colocar isso em prática, tá ok? Então, essa é a minha resposta sobre esse tema da concentração. Beleza, Múcio. O outro aqui é sobre uma fábrica que está começando, né, a produção de queijo gorgonzola, e a pessoa relata aqui que o queijo está ficando fechado, com pouco crescimento aí de penicílio, né? E está te perguntando por que isso acontece, né? Pediu para você explicar um pouco. Olha, esse é um defeito que é relativamente comum, você entende? Um queijo gorgonzola se apresentar fechado. Talvez seja o problema mais frequente, né, que eu vejo. Eu relatei naquele livro meu de queijos especiais, eu tratei com muito detalhe desse problema, porque muitas pessoas me perguntam, né? No Brasil cresceu muito. Eu diria que nos últimos anos é o queijo que mais cresceu a fabricação no Brasil, além do queijo de coalho, que cresceu muito também. É o queijo gorgonzola. O Brasil fabrica muito, talvez 10 mil toneladas por ano. Eu não tenho um número aqui exato, não. Mas tem mais de 30 fábricas gorgonzola no Brasil. Não tinha isso, não. Tá? Na década de 80 e 90, tinha 2, 3 fábricas. Eu contava assim, eu sabia quais que eram direitinho. Eu já visitei quase todas, mas eu acho que tem alguma por aí que eu acabei me perdendo. E era tudo feito em Minas. Hoje não, tem fábrica em outros estados. Tem poucas, mas tem. Tá? Então, esse é um problema comum do queijo ficar fechado. E é um problema grave, porque o gorgonzola é um queijo onde o agente da maturação é um fungo. É o penicílio roquefort, ou chamado também de penicílio glauco, né, que é o penicílio verde azulado, ou azul esverdeado. Nunca soube a diferença, sabe? Desde a cantora que eu escutava isso, para mim, tudo que é azul esverdeado também é verde azulado, né? Mas, de qualquer maneira, ele é meio esverdeado, né? Esse mofo para crescer dentro do queijo é um mofo que precisa de oxigênio. Não muito, não, tá? 5 a 6% de oxigênio ele já cresce dentro de um queijo. Então, ele consegue crescer. Para você ter uma ideia, o oxigênio que nós estamos respirando aqui agora, né, o ar, ele não tem mais do que 20% de oxigênio. Então, dentro de um queijo, a quantidade de oxigênio é medida por volta de 5 a 7%, geralmente. E ele cresce dentro de um queijo. O que acontece é o seguinte, eu preciso das condições, e as condições são por 2 caminhos, um caminho biológico e um caminho mecânico. O caminho mecânico é você deixar o queijo ficar aberto de alguma maneira. Então, você vai fabricar o queijo primeiro com o que nós chamamos de uma massa crua. É uma massa que você vai trabalhar entre 30 e 32 graus. Você não vai aquecer muito, você não quer que ela feche. Você não vai cortar um grão grande demais, porque grão grande demais também fica muito mole o queijo, né? Fica muito úmido. E não vai formar muita oleadura mecânica. Nem pequeno demais, porque o queijo fica muito seco e fecha. Você tem que cortar um grão, mais ou menos grão assim de mussarela, por aí. Tamanho de azeitona, né? Tamanho de grão de milho, um pouquinho maior e tudo mais. E esse grão, que é frio, né? Entre aspas, 32 graus, quando você faz o enchimento da forma, ele não se fecha, ele não se solda completamente. E aí, então, você tem a formação do que eu chamo de oleadura mecânica. Tem um monte de buraco que tem no queijo que o mofo vai crescer dentro dele. Antigamente, a gente só repousava nisso. Nos anos 90 para cá, melhorou a tecnologia, a gente passou a utilizar no Brasil as culturas LD, que é a flora dânica, são culturas que têm, igual eu já expliquei anteriormente, Lactococcus lax, cremus, para acidificar, e tem leuconostoc, né, gastroenteroides, e tem Lactococcus diacetil lax, né? Então,
antigamente chamava leuconostoque dextrânico, né, ou destrânico, né? Então, por isso que é LD. Isso mudou para mesenteroides agora. O leuconostoque é uma cultura muito particular, porque ele é um heterofermentativo. Ele consegue degradar o ácido cítrico, produzir gás e diacetil. Ele consegue degradar a lactose, produzir ácido lático e gás. Então, o leuconostoque é uma bactéria que tem que tomar cuidado com ela, porque ela produz gás também, além do ácido cítrico pela lactose. Diacetilax é uma bactéria homofermentativa. Ela só degrada a lactose e produz ácido, não produz gás. Mas ela produz gás através do ácido cítrico. Então, quando você tem um fermento que tem essa composição, fatalmente você vai ter produção de gás. Aí você vai aumentar o que nós chamamos de oleaduras biológicas no seu queijo gorgonzola. Nós temos na Dupont um fermento chamado Probat 505. Eu estou citando aqui porque ele é um fermento que veio de 1917 da Visby, né, alemã. Ele é espetacular. Eu diria para vocês que hoje é o fermento mais usado no Brasil para gorgonzola. E ele é um fermento replicado. A gente ativa esse fermento de um dia para o outro. Ele é um semidireto, né? Um bulk, que a gente chama um bulk 7, né? Porque se a gente ativa, ele fica extremamente rápido e produz uma quantidade muito grande de gás de um dia para o outro. E eu sempre, quando eu estou orientando clientes, eu prescrevo esse tipo de fermento pela rapidez da produção de gás. Então, você informa o queijo, deixa a temperatura ambiente um dia para o outro, né, digamos a 20, 25 graus. Na forma, ele vai inchar. Ele fica inchado, né? Se você bater no queijo com os dedos, você vai perceber que há gás no interior. E aí, se você não inchar, deixe ele mais um dia lá. No México, ele não. Especialmente para os gaúchos, catarinenses, né? E o pessoal aí do Paraná, essa época faz muito frio aí no sul. Aqui também, aqui em Valinhos, hoje está muito frio. Aqui em casa está muito frio, está gelado. Então, assim, para nós brasileiros está muito frio, né? 10, 12 graus. Esses queijos não fermentam, eles dependem de temperatura mais alta. Então, para quem está numa região muito fria, tem que colocar um aquecedor, né, justamente para poder fazer o ambiente ficar quente na sala. Essa semana, conversando com o cliente, ele citou para mim que colocava água quente, né, numa sala. É um recurso, entendeu? É um recurso inteligente, que é usado também, né? Ele colocava um montão de latões com água quente para manter o ambiente aquecido. Ou seja, ele estava consciente de que precisava aquecer para haver fermentação. É uma coisa que funciona. Aí eu até mencionei também, talvez seja mais fácil até mesmo colocar um aquecedor desse que você põe na parede, um aquecedor que você usa em casa para aquecer os pés, e ele aquece. Aí você vai ter a formação de gás, tá? Então, voltando a esse assunto, por que é que o seu queijo fecha? Ele fecha por essas razões. Eventualmente, você não está usando o fermento adequado, tá? Ou você está com a massa com grão muito pequena, está ficando fechada, não está produzindo gás. E tem uma outra causa. Você tem que furar o queijo depois da salmoura. Você espera o queijo salgar, salga, seca, vai lá, passa natamicina no queijo, né? Você tem que passar natamicina, o nosso Natamax, se possível. Você passa natamicina, dá um banho de natamicina no queijo, e aí você fura o queijo. Esse queijo tem que ser furado a frio, é muito importante. Porque se for perfurado a frio, ele se mantém. Se você perfurar um queijo em temperatura ambiente, ele fecha logo em seguida. E essas varetas não podem passar de um lado para o outro, ela tem que ir apenas 2/3 do caminho, para não quebrar onde ela sai do outro lado, na outra face do queijo. Mas é muito importante que o queijo seja perfurado a frio. E você, se puder, fazer mais ou menos 100 a 150 furos de cada lado do queijo, tá? 150 de um lado, 150 de outro. Aí você permite uma aeração importante dentro do queijo. Agora, o seu queijo não pode crescer mofo só nessas chaminés, entre aspas, que a gente chama de chaminés, né? Essas chaminés aí que são formadas. Tem que ser em todo o queijo, porque eu vejo muito queijo, eu vejo muito por aí no supermercado, né? Que o queijo só tem mofo onde perfurou. Isso não é a maneira correta. A outra coisa importante é entender que essa perfuração, essas aberturas dentro do queijo, especialmente a perfuração, não é para levar só oxigênio dentro de um queijo. Elas estão ali para permitir saída de CO2, porque há um processo chamado descarboxilação, por enzimas que são produzidas pelos fungos. E aí você pega uma proteína, um peptídeo, né, ou um aminoácido, e descarboxiliza, você tira, né, o radical carboxílico e tira o CO2 dele, o CO.
né, que vai juntar com outro oxigênio, vai formar CO2, e esse gás tem que sair para algum lugar. Se o gás ficar dentro do queijo, o mofo não cresce. É igual você fazer um queijo com a atmosfera modificada, com gás inerte, né, com 70% de CO2, 30% de oxigênio, é mais ou menos igual. Então, dentro do queijo, você tem que manter um baixo nível de CO2 até que haja o crescimento do fungo. Esse crescimento se dá por volta de 20 a 23 dias. Embala o queijo, não deixa ele lá não, porque senão ele fica talvez um excesso de mofo, mas sobretudo ele pode mofar na casca, né? Aí você vai ter problema, e ele resseca muito. Perde peso, você está perdendo dinheiro, tá? Então, eu dei uma explicação bastante detalhada, porque eu sei que muita gente no Brasil fabrica gorgonzola, né, o queijo azul, e está me escutando, né? Tem um detalhe que eu gostaria de mencionar, é que alguns dos nossos amigos aí que faz queijo azul, tem vários me escutando aí que eu conheço muito, eles fazem um queijo azul mais gordo, né? Geralmente com leite com 6% de gordura. Normalmente o queijo azul é feito com 4% mínimo. Mas hoje em dia tem algumas marcas alternativas, né, que é feito até com 6%, 6,5%. Ninguém homogeniza creme, não deveria homogeneizar. Aqui no Brasil não se usa muito isso, infelizmente. As fábricas de queijo não têm homogeneizador, de uma maneira geral. Seria ideal homogeneizar o creme e misturar depois. Esses queijos muito gordos, né, eles têm muita tendência a fechar, porque a massa gorda ela boia no tanque, porque a densidade é menor do que uma massa magra. E aí, na mexedura, você tem muita dificuldade de extrair a umidade. Então, todo queijo gordo, esses queijos chamados premium gorgonzola, eu tenho muita desconfiança deles. Eu só levo quando eu ganho de presente, porque eu já comprei alguns que não tem nada de mofo, porque eles fecham muito fácil. A massa é muito macia. Então, tem que ser feito com uma tecnologia muito especial para garantir a firmeza do grão. É muito difícil tirar a umidade de um grão gordo. É muito mais fácil tesourar uma massa magra do que uma massa gorda, porque a gordura ocupa as vilosidades por onde sairia a água na caseína coagulada, tá? Então, estou chamando a atenção para os que fabricam um delicioso queijo gordo, né? Nessa época do frio, muito bom, na lareira, né? Tomando um vinhozinho, ouvindo aí o Lu Santos, né? Gostoso e tal. Tem gente que gosta até da Tati Quebra-Barraco, né? O gosto varia muito, né? Mas aí houve a Marisa Monte, né? Também é muito, muito romântica, entendeu? Tá bom? Então, basicamente, Beleza. Marcão, mais alguma coisa? Não, hoje chegamos Só, Marcão. Não no passamos do final. horário do povo aí, não? São Não, 5. 5h32. A culpa desses 2 minutos que passou foi do Salles. Foi do Tom Deixa Zé. eu perguntar para o Não. Ki. Está chegando muito vídeo aí, Ki, de mussarela? Como é que está isso aí? Sim, está chegando. Está Só chegando? lembrando, pessoal, que é vídeo, não pode mandar foto, não, tá? Só está valendo vídeo. E só os primeiros 10 vídeos que chegaram, ok? Tá bom. Deu. Tá E certo. tanto também não serve. Tem que ser uma massa que tem uma boa, né? Uma boa elasticidade, tá ok? Bonita a massa. Igual essa que eu mostrei aqui dos nossos amigos lá de Laticínios Laranjeira, lá em Rondônia, né? Ok. Cerejeiras. Beleza. Cerejeiras, perdão. Cerejeiras, desculpa. Uhum. Eu queria agradecer a presença de todos e fazer o convite a vocês. Não sou nenhum músico, mas semana que vem eu não teve jeito de eu fugir, me pegaram pelo pé. Eu vou estar falando sobre requeijão, tá contando um pouco aí do que eu aprendi com os paneleiros por aí, com o pessoal na beirada de panela. E convido a todos vocês para estarem comigo aí. Espero que sejam momentos aí de bastante troca de conhecimento na próxima semana. Já agradeço todo mundo, deixo meu fraterno abraço aí para todos e até semana que vem. Obrigado, Múcio. Obrigado a todos. Obrigado de coração pela paciência de nos escutar. Obrigado ao pessoal da equipe aí da Fermentec, né? E ao Tom Zé também que participou. Obrigado, Nancy. Muito obrigado, viu? Prazer. Pessoal, só lembrando aqui que a gente está estendendo o convite para o Múcio aí. Se ele topa fazer mais um webinar com a gente, não na semana que vem, mas na outra semana. Eu não posso recusar um convite do meu amigo aqui, né, que até abriu os olhos. Né, eu confirmo sim que estarei presente. Pode contar comigo aqui, tá bom? Muito obrigado. Muito obrigado, Múcio. Pessoal, muito obrigado pela participação de todos. Só lembrando, então, que semana que vem
A gente vai ter uma participação aí especial. Dessa vez o Marcos ele vai estar mudando de lado de tela, ele vai estar palestrando para a gente. Então esse aqui é o convite, tá? A gente vai estar falando sobre requeijão e outros queijos processados, os principais problemas. Então, quarta que vem, das 4 às 17h30. Lembrando também que a gente está aí cada vez mais presente nas redes sociais. Eu vi uma pergunta aqui se vai ter disponível o vídeo ou não. Todos os nossos vídeos estão sendo disponibilizados no dia seguinte na plataforma do YouTube. Tá? Então, é youtube.com/c/Fermentec. As notícias, os principais eventos, a gente divulga também pelo Instagram. Então, quem não conhece ainda, por favor, comece a seguir a gente também nessas outras plataformas. Lembrando também que a gente tem muito conteúdo disponível para download em nosso site, em fermentec.com.br, e faz parte da nossa proposta, faz parte da nossa missão, distribuir conhecimento para todo o Brasil. Então, tem muito artigo técnico no nosso blog, alguns livros do Múcio estão disponíveis também, inclusive, em nosso site. Eu espero que vocês estejam gostando da experiência desse webinar, tanto quanto a gente, que apesar da distância, isso está unindo muito mais. E que, por favor, após o término desse webinar, a gente vai ter uma pesquisa de satisfação. É através dela que a gente vai medir se realmente assim vale a pena a gente continuar fazendo isso com vocês, se vocês estão gostando, quais são nossos pontos de melhoria. Então, por favor, aguardem mais um momentinho, gastem um minutinho a mais aí para preencher essa pesquisa de satisfação para a gente. Gente, muito obrigado. Esperamos vocês semana que vem. Múcio, mais uma vez, obrigado e até semana que vem. Ótimo, obrigado, pessoal. Gostei muito também. Muito bom, tá? Um abraço a todos. Tá bom, Nancy? Grande abraço.